Então, vamos para a primeira palestra, ficção científica, né? Vamos chamar os nossos convidados. Vamos começar com o grande Paulo Gustavo Pereira, grande especialista em ficção científica na TV, no cinema, quadrinhos. Ele que é apresentador, louco por séries, pode sentar onde você quiser. Aqui os convidados mandam. Pode sentar onde você quiser. Por favor. Pois é. Hello. E Marcelo Campos, sócio, diretor, professor da Quanta Academia de Artes. Cara que não sabe desenhar quase nada. O primeiro desenhista brasileiro a desenhar para DC Comics é o Marcelo Campos. É um cara que manja um pouquinho assim de histórias em quadrinhos aí, um pouquinho, né, Marcelo? Trabalhou um tempinho, ele tá falando, tá até cabelos brancos e tal. Uma coisa ou outra, né? Pois é. E é isso, vamos sentar e vamos começar a conversar, e eu né? E o Cassius. Chega. Pois é, vocês já conhecem, vocês já cansaram da gente, né? Sentar, né? Velhos e cansados. Chama ninguém pra chamar, não, né? O Thiago, né? O Thiago vai falar também? Tem certeza? Tá bom. Thiago Nogiri, responsável pelas traduções, revisão das traduções na JBC. Ele que morou, viveu no Japão. Pois é, alfabetizado em japonês. Ele que é japonês que fala japonês. O maior especialista vivo no Brasil no dialeto japonês. Aí sim. Né? Sugoi, né? Sugoi, né? Pois é, o Thiago, ele até cortou o cabelo essa semana pra vir no evento, né, Thiago? Eu vim Não, e fora que a gente ficou sabendo recentemente que ele abdicou a todos os sucessos do cinema dos anos 80 para se dedicar só à língua japonesa e aos mangás. Foi exatamente isso que aconteceu. Se vocês perguntarem para ele o que é Goonies, ele não sabe. E eu não tô mentindo. Quase deu demissão. O engraçado é que quando eu comecei na JBC, o Thiago entrou um pouco depois, né? E aí eu passei por tudo isso que o Marcelo tá passando agora. Porque a gente conversava e citava filmes e Como tal. assim? Aí eu sempre tinha que parar e falar, Thiago, você sabe do que a gente tá falando? Não. Porque, claro, né? Mas pergunta se ele conhece Doraemon. Aí eu sou profissional mesmo. Profissional. Pois é, e essas coisas ele manja muito, né? Ele cresceu. Esse é o verdadeiro mangá-do. Ele seguiu o caminho do mangá. Ele abdicou a vida, se trancou numa caverna. Sim. Dos 10 aos 30 anos. Carnaval São Tezuka. Bom, mas chega de falar de mangá, né? Vamos falar de mangá, então. Vamos falar de ficção científica, né? Vamos começar, acho que um papo mais amplo, né? O do quanto a ficção científica é importante na cultura pop, né? O quanto ela influencia todas as artes, eu acho, né? Tem ficção científica, cinema, quadrinhos, TV, e quanto ela está em alta, né? Quanto hoje tá rolando aí, Star Wars arrebentando, saiu um novo trailer do Rogue One, né? Então, queria começar aí com nossos especialistas, Paulo Gustavo principalmente, o cara sabe tudo de série, de cinema. Ele que participou da dublagem de Jornada nas Estrelas. Olha só, o cara fera. Mentira. Alô? Boa. Alguém conhece algum super-herói japonês? Não tô brincando. Alguém sabe, não? Alguém conhece? Cite-me um. Tem o National Kid, não tem? Quem falou? É aqui, ó. Aonde? A banda aqui, ó. A banda. Quero no público. Todo mundo tá valendo. E você deve saber porque já decorou a música, né? É. Você sabe? Então vamos começar no National Kid. Eles só respondem. National Kid, ué. Vocês não sabem. Eu acho que é melhor o Jaspion, hein, meu? Eu sou mais Ultraman. Mais que o cara de Eu Jaspion. sou um cara um pouco mais vivido. Esse é o Jaspion. Muito bom. Esse é do Daigoro. Bom, deixa eu falar um negócio. Por que eu estou falando isso? Porque, por incrível que pareça, a ficção científica japonesa ela é única. Ela criou determinados conceitos que muito tempo depois foi esbarrar lá do outro lado do mundo, né? Que é, por exemplo, a questão do super-herói gigante. Não tinha Ultraman.
O único personagem gigante que já teve na história da ficção científica nos Estados Unidos não é o King Kong, tá? Mas é um soldado que sofreu um teste de radiação de uma explosão nuclear, e aí o corpo dele começou a crescer, e ele começou a ficar completamente louco. O nome do filme, se eu não me engano, chama Colossus. Não tenho certeza, mas é de 1950 em abobrinha. Tá? Ou seja, criaturas gigantescas sempre foram monstros para os americanos, enquanto que do outro lado do mundo, né, eles tinham um conceito de ficção científica diferente, que são heróis para ajudar as pessoas, mesmo que sejam heróis, grupos de heróis que se juntam para formar o famoso... tem um monte deles. Megazord. Megazord. Não, e olha, não tem nem falando do Megazord, é coisa de trambique de televisão, tá? E eu falo isso com cátedra, tá? Porque todos os seriados japoneses até a entrada desses Power Rangers eram seriados legais, tá? Power Rangers. Aê, PG! Power Rangers foi uma tremenda de uma jogada de marketing, tá? Do Ian Saban, que o cara tinha uma produtora de filmes, de séries de televisão, com uma parceria com a Fox. Inclusive ele fez um dos melhores desenhos animados de super-heróis até hoje, que são os X-Men, tá? E ele foi no Japão, viu esse negócio de... Como é que é esse negócio de herói? Super Sentai. Não, que Super Sentai? É Super Sentai. Não, eu Super sei. Sentai. Ah, mas você acha os que ele anteriores. estava preocupado de saber quem é Super Sentai? Não, esses heróis juntos aí, com motinhos coloridas e capacetes. Aí eles começam a dizer... E aí eles se transformam na... Isso aí dá uma boa jogada. O que eu vou fazer? Eu vou comprar os direitos desse negócio, que eu não tenho a mínima ideia quem sejam. Compro os direitos, tiro todos os japoneses e boto os americanos para... E aí o que aconteceu? Não existe mais seriado decente japonês desde então. Estou mentindo? Me apedrejem então. Porque é o seguinte, agora você tem seriados australianos, né? Porque toda a produção da Saban relacionada com o Power Rangers é feita na Austrália. Tá ali perto do japonês e tal, não importa. Então todas as cenas de ação, monstros, gigantes, os defeitos especiais, está tudo lá nessas produções. E isso me deixa muito chateado, porque alguns dos grandes conceitos de ficção científica, que vem de desenho animado também, estão lá no Japão, né? Onde já se viu criar o 8º Homem. Eu não conhecia os 7 primeiros, mas o 8º Homem, para mim, era um desenho animado muito doido. Principalmente porque, na hora que o 8º Homem estava quase perdendo as energias, ele tirava um cigarro, fumava e melhorava. Eu não sei exatamente que tipo de fumo o cara tomava, o cara ficava ligado depois. Mas era altamente infantil, né? Altamente infantil, né? E isso em 1968. 68. Né? Não, 68, acho que é isso mesmo. Não, que ele é preto e branco ainda, né? Preto e branco. Talvez seja um pouquinho antes. E aí você tem um que nunca passou no Brasil inicialmente, depois deve ter passado com outras versões, que é a versão do Mickey Mouse eletrônico, que é o Astro Boy. O Astro Boy, né? O original nunca passou, Atenção. só passou a versão 2005. Exatamente. Né? Atenção, tema de Astro Boy. Ixi! Agora, por quê? Agora eu te explico por quê. Quebrou a banda. Porque essa geração... Eu sou um cara que... O Marcelo me conhece há algumas Isso que a décadas. galera é sem pai, né? É old school. Essa é boa, hein? Essa é uma geração... Vocês são de uma geração que são uma geração relativamente nova, tem conceitos sobre séries de televisão, alguns até torceram o nariz porque eu falei mal do Power Rangers, tá? Mas deve ter achado legal porque apareceu no Friends. Mais ou menos, né? A piada no Friends é legal. Aquela hora de piada... morfar! Hora de morfar! Morphing time! Mas eu aprendi muita coisa. É Não, verdade. sim. Graças a Deus, esses caras fizeram isso. Agora, eu falo isso porque assim, eu sou um cara que luto constantemente em todos os trabalhos que eu faço para preservar o mínimo de dignidade da memória da história da televisão. Né? Eu fiz se alguém pegar o National Kid um dia, o DVD, vai ver um documentário lá que deu de uns 5 minutos eu explicando qual a diferença da dublagem dos anos 90 para a dublagem
dos anos 60, porque conseguiram localizar a dublagem original, tá? Onde, inclusive, eu tenho uma certa discussão com o diretor de dublagem da época, né? Da segunda dublagem, da segunda, né? que é o Emerson Camargo. Que eu falo assim, mas Emerson, não é Ávica, é Auica. Não, tenho certeza. Ele dublou a primeira versão, tá? Aí eu pego e mostro lá um momento do National Kid em que todo mundo grita assim, Auica! No japonês, na versão japonesa, é lógico que está escrito Ávica, porque não tem o som, né? Agora, eu acho muito legal quando a gente... Eu acho sempre importante, toda vez que tem esses momentos para discutir com o povo, né? Falar o seguinte, se não é o passado, a gente não tem o presente, nem pode perseverar para o futuro. E eu acho que a ficção científica japonesa sempre foi um negócio muito diferente, e eu não estou querendo bajular ninguém, porque toda vez que eu pude assistir alguma coisa, né, na época, que era alguma coisa interessante, eu fui atrás, sem saber japonês de nada. Por exemplo, Náutica, né? O Sesc Pompeia passou uma seleção de desenhos animados japoneses, numa mostra lá que eles fizeram, mostras todas em vídeo, né? Isso acho que foi 86, 85, em que a única coisa que se sabia o que era a história por causa de um folheto desse tamanhozinho. Olha, essa história de que se passa num lá, 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 lá. Aí você começa a assistir e fala, meu Deus do céu, por que eu não sei japonês? Olha que coisa maravilhosa. Um visual, uma história, os personagens ricos. Anos depois eu assisti inteiro e continuei com a mesma impressão. Porque às vezes você assiste um negócio sem saber direito, né? Por exemplo, quando eu era criança, faz algumas décadas, Perdidos no Espaço era fantástico. Mas eu não gostava muito do Dr. Smith. Não sabia por quê. Nem do robô. O robô era legal, mas o Perigo, Dr. Smith perigo. me chamava a atenção por algum motivo. Aí quando eu assisti recentemente, eu falei, assim, porque ele é uma besta quadrada. O cara podia ter sido ejetado no 8º episódio. O cara transforma a nave num hotel para alienígena e ninguém fala nada, né? E sem falar que nos últimos episódios ele é transformado numa orquídea. Mas isso é só um detalhe técnico, né? Era os anos 60, né? Anos 60. Era os anos 60. Agora, por que vocês acham que essas histórias de ficção científica, de espaço, de monstros gigantes, nos atraem tanto, assim? Do espaço, talvez, porque é a fronteira final? O que vocês acham? Bom, eu cresci lendo esses livros de ficção e tudo mais, né? Ray Bradbury, essas coisas todas. Então, sei lá, Arthur C. Clarke, né? O Duna, Asimov e tudo mais. Então, eu cresci lendo essas coisas, até da época do Jules Verne e tudo mais, né? Uma coisa que você falou que eu achei legal, assim, eu acho que para vocês entenderem o que acontece hoje, é legal vocês perceberem o que aconteceu antes, porque é uma transformação de linguagem, né? Você pega esse material mesmo que estava falando do Perdidos no Espaço e tudo mais, e se não tivesse Perdido no Espaço naquela época, não tinha o que a gente tem hoje, né? O Oitavo Homem era um dos desenhos meus preferidos, assim. Engraçado que na época, eu tô com 50 anos tal, e a gente não tinha acesso a mangá no Brasil. A gente não tinha mangá no Brasil. Era extremamente restrito, né? Extremamente restrito. Não tinha. Eu não achava. Eu fui conhecer mangá. Eu fui ver o meu primeiro mangá quando eu vim para São Paulo, quando eu me mudei sou de Mato Grosso, quando eu me mudei para São Paulo que eu fui ver. Aqui em São Paulo já era difícil. Já era difícil, porque eu fui... Era engraçado que aqui em São Paulo ainda tinha uma resistência de vender o produto japonês em mangá para gaijin. E eu fui porque eu fui atrás, eu fui na Liberdade atrás para tentar conhecer alguma coisa, porque eu não conhecia nada. Era na base do garimpo mesmo. Eu conhecia, acho que na nossa infância, eram os desenhos animados mesmo, e as séries, né? Samurai Kid, por exemplo, era um desenho maravilhoso. Samurai Kid, Taro Kid. Taro Kid, né? Príncipe Dinossauro, As do Espaço. O Super-Homem do Espaço. Tem um monte de coisa assim, até que tem uma galera lançando isso, acho que agora em vídeo, né? Eu comprei algumas coisas assim.
Eu comprei. Princesa do Cavaleiro, Fantomas. E eu já acho vem que depois. o que atraía, o que me atraía muito, por exemplo, eu sou alucinado por Ultraman, assim. Eu tenho um monte de filme do Ultraman. Tem alguns aqui também. Eu sou alucinado. Alguns de nós gostamos um pouquinho. Pô, eu acho, vocês estão lançando também e tal. E eu acho que era muito diferente do que a gente recebia aqui. Era uma coisa meio toda a estética era muito diferente do que a gente estava acostumado com material europeu e material norte-americano, né? Rompia, né, com aquela... Rompia muito, era um negócio bizarro. Você falava, caramba, que ideia maluca. Eu lembro que tinha um... Eu não sei em que categoria que se encaixaria isso, mas acho que era Esquadrão Fantasma. Os Agentes Fantasmas. Agentes Fantasmas, Poucas pessoas lembram disso. Eu então. não cheguei a assistir. Eu vi vários Você é a terceira pessoa que lembra do Agentes Fantasma. É o Álvaro Mini, o Paulo Gustavo e você agora, Marcelo. Pois é, cara. Mais ninguém. E era um negócio que eu assisti, eu falava, caralho... Você viu o episódio que o cara explode o braço? Não vi. Você sabe que No Ultraman, toda hora explodia um cachorro. Você fala, hoje em dia, fala, não dá pra passar isso. Mas toda hora explodia alguém. E pra mim era uma realidade muito diferente, porque em Mato Grosso, eu morava numa cidade pequena no interior de Mato Grosso, então a gente mal tinha televisão lá, né, na minha infância, assim. Então eu via essas coisas quando eu ia passar férias lá no Rio de Janeiro. Então eu não ia pra praia, velho. Eu ficava em casa vendo televisão, porque eu queria ver aqueles desenhos e eu ficava alucinado com aquilo, né? Você passou praticamente 2 estados, 3 cidades para chegar atrás de material. Isso. Do Mato Grosso para o Rio, do Rio, São Paulo, São Paulo. Fez um triângulo ali, caçando coisa. Então vocês têm um acesso a um negócio que a gente não tinha, sabe? Hoje então, é quase infinito. Vocês têm que acesso. aproveitar mesmo isso daí. Eu escrevi um livro chamado Almanaque dos Seriados. Já ouvi falar desse Eu livro. pesquisei. Mais ou menos. Eu pesquisei esse livro. 90% dele eu pesquisei usando um negócio muito interessante chamado Outros Livros. Já existiram, é tudo Existia verdade. isso antigamente, né? Aquilo é tudo verdade. É verdade. Tinha, inclusive, algumas emissoras de TV que eu precisava de informação, me mandaram um fax com uma relação escrita sobre isso. E eu passava um ok com outro fax. Tem que falar desse jeito que as pessoas não sabem. Eu não estou brincando, não, porque eu fui fazer uma palestra sobre multimídia numa escola estadual e então eu peguei o VHS e todo mundo. Que é isso? Vai explodir. VHS, gente. Fita de vídeo? Fita de vídeo. Ah! Aquela coisa velha. Aí eu peguei a fita cassete. Eu comecei a me policiar, falei, olha, há muito tempo eu escrevia carta com caneta e papel. E eu via botava disco. selo. Você imagina o que é escrever uma carta nos anos 60 pedindo volta à Jornada nas Estrelas. Hoje você não consegue fazer isso. O máximo que você conseguia, até no finalzinho dos anos 90, que foi o Paulo Mafia e o Paulo Shed lá da Sci-Fi fizeram, foi denunciar para os fãs de Babylon 5 que a Warner não estava querendo passar o resto da temporada. Eles entupiram os 2 fax. Haja rolo de papel lá, hein? Você imagina aquele barulho. Aí começa a passar. Termina. Aí toca o telefone. O inferno. Agora. Tinha que ter alguém para apertar o botãozinho para receber, né? Não, a maioria é fax automático, aqueles já era moderno. Moderno, né? O que eu acho assim interessante quando a gente toca no assunto dessas séries antigas e tal, o desenho animado clássico japonês, Oitavo Homem, Speed Racer, Fantomas. Se você pegar alguns detalhes sobre o jeito da história ser construída, você pega qualquer episódio, você vai ter reflexos disso, por exemplo, no Cavaleiro de Sidônia. Eu assisti o primeiro episódio na Netflix e falei, cruz credo, o que é isso? E assisti o resto tudo numa tarde inteira. Atrasou todo o trabalho que estava fazendo, porque eu fiquei fissurado. Aí, a Netflix é espertinha. Na hora que você começa a ver alguma coisa, eles te mandam outras sugestões. E aí começa a deixar a sua vida um caos. Netflix tem esse dom de acabar com o nosso Filho tempo. da mãe, né? Eles esquecem que a gente tem que viver, cara. Eu tenho que ir no banheiro de vez em quando.
É o intervalo dos episódios, você consegue pausar e ir no banheiro pra voltar. Tolinha. E depois... Nem isso, cara. Mas eu vou falar uma coisa. Eu vou aproveitar e fazer até justiça aqui, uma informação que vocês não sabem, que acho que isso nunca foi falado. Na verdade, a Netflix está se vingando do Paulo Gustavo. É sério. E vocês vão entender agora. Porque, simplesmente, ali por volta de 96, 97, Paulo Gustavo era o cara responsável por aquisições do SBT. E foi esta pessoa aqui que está ao nosso lado que trouxe simplesmente de uma vez só Guerreiras Mágicas de Rei Art, Dragon Ball e Dragon Quest. E também ele trouxe o Batman The Animated Series, mas esse aí a gente deixa de lado. Mas foi ele. Eu não entendia nada desse assunto. Eu falei, pô, ele tem uns olhão grandão, então compra. Foi depois, né? Não, isso foi depois. Foi depois. Mas teve um negócio que entrou no pacote lá, muito doido, que era o... Jovens Tatuados de Beverly Hills. Exatamente. E aí ainda pra quem não gosta de Power Rangers, você trouxe os Jovens Tatuados de Beverly Hills. Não, beleza. É esse que o Zordon é a meleca? Não, tinha também. Como é que era o nome do seriado? Que era a meleca do Mr. Pump and the Night. Era em inglês. Oh, Mr. Pump. Comia meia. E adorava lenço de... Mas coisa de louco. O problema é assim. Aí a Netflix resolveu jogar mais uma bomba pra mim, né? Que é eu esqueci o segundo nome, mas é Tóquio alguma coisa. A história... Oi? Tokyo Ghoul? Não tem Não. no Tokyo Ghoul, né? Não, é o seguinte. Eu vou contar a história, talvez vocês saibam. É a história de dois jovens que no início do episódio roubam um artefato termonuclear. Oi? É isso aí. Isso. E aí, É isso. a história vai... Eu só assisti o primeiro episódio e falei, Não tem Deus Tóquio, nos mas é isso proteja. mesmo. Aonde é que nós vamos chegar? Os dois vão explodir esse raio desse negócio, só que para isso eles querem fazer testes. E eles detonam um prédio com um monte de gente dentro. É leve. Eu falei, bom, eu já passei o dia que aconteceu o 11 de setembro, a gente estava no lançamento, na coletiva da Warner, do lançamento da nova programação, tá? A nova temporada. Então nós estamos num hotel lá, e conversando, batendo papo e tal, aí começa a passar o primeiro episódio de uma série que eles iam lançar, uma antologia de suspense, né? Cujo primeiro episódio era um agente do Serviço de Aviação Americana investigando a queda de um avião. Coincidência macabra, hein? Terminou não, bizarro, cara. Terminou o cara, o gerente de marketing, falou, infelizmente nós vamos ter que suspender a transmissão aqui, porque teve o acidente de avião lá nos Estados Unidos, tá todo mundo atrás, então nós vamos suspender as atividades aqui. Aí o cara saiu, só jornalista, falei, puta, vão ser marqueteiro na casa do cacete, né? Estão vendendo, para com isso. E tinha acabado de acontecer. Nós saímos, fomos procurar um quarto que tivesse televisão a ponto de ver o segundo avião, né? Então, depois de você passar por essa experiência, quando você vê um desenho animado falando sobre isso, você fala assim, qual que é o objetivo? Talvez assistindo o resto da série você acaba descobrindo. É como assistir Sense8, né? Eu assisti o primeiro episódio e falei, esse casal de irmãos Wachowski anda bebendo alguma coisa do Frank Herbert. Agora são irmãs, né? Não são mais irmãos. Os Não, dois. casal. Não, agora são irmãs. São irmãs. Agora Você não sabia? Agora elas são irmãs. São irmãs. Eles são muito feios! Então, agora são duas mulheres feias. Correção, Pronto, feias. qual é o problema? Meu São Deus felizes. do céu! E eu pensei que já tivesse visto tudo. Você assiste Uma mulher Sense8 no presidente filme do de Brasil, tudo. pra mim já era o máximo agora. Aproveitando o gancho que você deu de seriados Peraí, antigos... como é que é o nome do Larry agora? Lana. Lana. Lana, tudo bem, Lana, qual o nome Lily. 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 Lana e Lily. Não, e o pior é que ele é grande, carecão, cara, na boa. Mas tão felizes, ué. Não é?
Eu acho que quando eles fizeram Eu aquela adoraria conhecer viagem o já pai era... deles. Dá uma surra nos dois. Não, Hoje- são os novos tempos, né? Não, é interessante. Não é sem preconceito nem nada, mas, por exemplo, todo mundo assistiu aqui divertidamente? Eu assisti o filme e falei assim, a Pixar não foi nada criativa nisso, tá? E digo por quê. Porque a mesma ideia de pessoazinhas na cabeça foi feito um desenho da Walt Disney Productions em 1943, que falava sobre razão e emoção com a mesma história, o mesmo plot, a mesma história. Só que era um curta-metragem. Procura no YouTube que tem isso, fácil para assistir. O diferencial que um amigo meu me explicou, porque eu quando entro no cinema e vejo, pô, mas caramba, isso aqui não tem nada de criativo, eu já tenho um bode. Mas o diferencial é exatamente a questão de quem está na cabeça da menina. Não é? Na cabeça da menina, diferente da cabeça da mãe e do pai, tem vários sexos ali. Essa é uma coisa interessante. É uma coisa que eu falei, agora nós estamos falando de uma linguagem diferente. Mas vamos voltar para a ficção. Então, a ficção científica é muito interessante porque na ficção não tem sexo. Dificilmente você vê um filme onde as pessoas fazem sexo. Geralmente o cara encosta o dedo e já acabou a história inteira. Né? Não foi o caso aqui entre nós, tá? Foi só um exemplo. Ó, vamos fazer o seguinte, PG. Acho que o ano que vem a gente vai fazer um Henshin mais só com você. Só para você dividir experiências e receber notícias. Porque Pô, assim, essa foi uma chocada, viu? Porque assim, vamos puxar um pouquinho de volta para ficção nos quadrinhos, só. Por exemplo, Aliás, eu queria até aproveitar botar o Thiago na conversa. vamos botar o Thiago na roda. Eu queria saber de você se você conhece metade das coisas que o Paulo Gustavo falou de seriados. Pronto, a gente ia voltar para a conversa agora. Não, assim... Perdidos no sim. espaço. Oitavo homem, você sabe, né? Perdidos no espaço, sim ou não? Não. Sinceramente... Ultraman. Tá, A feiticeira. É que assim, uma coisa que deu pra perceber aí, eu vou tentar representar aí a galera nova, né? Porque, né? Vamos ver aqui, ó. Obrigado, ter colocado. Uma coisa que pelo menos eu tenho... Assim, Você gosta de Power Rangers, é isso. eu mais sinto quando vou pesquisar sobre a ficção científica. Eu gosto, lógico, desses mais modernos, Knights of Sidonia, mas o que eu mais sinto é o como fala, o quanto a ficção científica tem... Isso pode ser um preconceito meu, aí eu quero ouvir como que você encontra a beleza nisso, né? Do quanto a ficção científica envelhece mal, porque a tecnologia vai alcançando. Nem tudo aquilo que foi dito nos anos 60, talvez tenha... Quando você assiste aqueles efeitos especiais, aquilo parece muito não da minha realidade. Então, tem um pouco desse preconceito. Dá uma adaptada, né? Isso é uma coisa inevitável. O que a gente está vendo hoje, daqui a 10, 15 anos, também vai ser... O mais legal... Então, Velho, aí, por né, que... Mas é o que fica é o charme. Claro, eu entendo. Não, tem E outras é uma obras evolução, clássicas né? É uma muito evolução. boas. Vira Eu gosto charme. do Cyborg 009, adoro. Por exemplo, Star Trek, que o Paulo estava falando, na época, Star Trek era uma série séria. Né? O pessoal levava a sério aqueles monstros. Inovador nos efeitos, aqueles né? Porque lagartos, era melhor. né? Pois é. O pessoal achava aquilo sério, né? Eu acho que o problema, assim, às vezes a galera não consegue contextualizar, não consegue entender Existiu isso que no existiu passado. isso no passado e ver a obra como uma coisa É o início de um processo. importante para aquela época. Né? É um processo. As coisas elas vão se desdobrando, né? E eu acho que é para isso que existem os remakes, né? Por isso, Isso. que a galera vem É. refazendo pelo menos Isso. as coisas mais importantes, Sim, né? sim, sim. Porque assim, se não existisse o chroma key lá da época do Ultraman, não ia existir a Industrial Light Magic, porque a base é aquilo. Se não existisse o stop motion, não ia existir o animatronic, que também não iria existir Até na parte de a computação. tecnologia Tá tudo mesmo, é legal, por exemplo, no Jurassic Park. Eu acho que quando saiu a primeira vez em VHS, eu acho que no DVD e no Blu-ray não saiu, que tem toda a sequência do T-Rex, o primeiro, em stop motion. Que foi a primeira experimentação e falaram, não, a gente vai ter que melhorar isso porque não está convincente. Isso aqui está parecendo o filme do Rei Harryhausen, né? Que tem o seu charme, que é o contexto da época. Mas para aquele momento, ali, começo dos anos 90, já não pegava. E aí os caras chegaram num ponto de desenvolver um CG, já naquela época, que você sai do cinema falando, meu, aquilo existe. Onde, eu quero ver os dinossauros. São de Então, verdade. É um processo.
Então, por isso que é que assim, quando a gente ouve ficção científica, pelo menos eu primeiro vou pensar naquela ficção científica da galera de exatas, né? Aquele negócio de, puta, é muita... aquelas telas com vários botões, é espaço, é nave, é robô. É o QG do Esquadrão Ultra. Esse é o primeiro conceito clássico que a gente vê quando ouve ficção científica, né? Mas só que, claro, ficção científica pode ser muitas coisas. Mas é isso também, O Akira, Thiago, por exemplo. por causa da época, vou dar um Não, exemplo. rapidinho. Por que que... Então, é porque eu tô tentando trazer de volta pro Knights of Sidonia, que foi bom você ter falado no Netflix, que no Sidonia, tirando o fato do robô, do Tsugumori, né, dos guardiões, quem conhece aí, tirando o robô... Quem assistiu Sidonia já no Netflix? Legal, quem conhece mais ou menos a história, né? Tirando o robô pilotável, tirando o Gundam ali, todo o resto é muito orgânico. Então eles fazem fotossíntese, eles não usam um baita de um soro especial que não sei... Não, eles só aprimorou aquela coisa orgânica. A própria nave Sidonia é um pedaço de concreto, né? Não tem nada de especial ali. Os inimigos alienígenas é um núcleo orgânico que tem uma camada orgânica também. Não é uma inteligência super que tem outra tecnologia e usa essas coisas. Isso é muito legal, né? Você tentar contar sobre o futuro sem precisar apelar ao que também eu acho muito legal, né? Ao fantástico. Ao fantástico. Que a gente brinca com De Volta ao Futuro, que a gente chegou no ano de Volta ao Futuro e não tem nada daquilo que eles tentaram adivinhar, né? O Sidonia tem um negócio interessante que quem assistiu deve ter visto a roupa de viagem espacial que eles usam lá, né? É uma roupa que eu diria um tanto quanto... Ela é inspirada em Frank Herbert, em Duna. As roupas de deserto de quem frequenta o planeta Arrakis, você veste a roupa e toda urina e fezes, ela é processada e se transforma em água. Isso, tem um ser vivo lá gostoso, dentro que coisa gostosa. que faz esse processo. Agora, é um negócio meio aberto, tá? O do Sidonia tem os caninhos, tá? A sorte do Sidonia na frente e atrás. é que não tem as 3 conchinhas, né? Graças a Deus. Já pensou? Tem na nave. Cruzes. Agora, vamos falar de ficção científica. Além da imaginação, alguém já viu Além da Imaginação aqui? Pelo amor de Deus, assistam Além da Imaginação no YouTube. Tem os 132 episódios legendados. Isso, 132 dias do ano já era. Não, são 23 minutos. Desculpa, as três primeiras e a última temporada são episódios de 25 minutos e a quarta é episódio de 60 minutos. Que ali você tem um painel muito legal sobre ficção científica. Agora, a melhor série daquela época, na minha opinião, chama-se The Outer Limits, Quinta Dimensão. Aquilo era ficção científica. Era tão boa que quem escrevia eram escritores tão renomados que faziam os episódios que a série durou só 2 temporadas. Tá? Porque quando a coisa é muito boa, muito inteligente, o americano médio não entende nada, acha aquele negócio, muda de canal, corta a audiência, corta o seriado. Só que, para a felicidade de quem gosta de ficção científica, o Penn Dashon, que é um produtor canadense, pegou a franquia, pegou essa ideia e refez uma nova série chamada Quinta Dimensão, uma nova, que bateu a casa dos 100 episódios, com 7 temporadas, e é assim. Existe a ficção americana e existe os filmes de terror em inglês. Então imagine uma mistura dos dois. Porque terror em inglês nunca acaba nada bem, a não ser o filme do Drácula, que ele sempre morre no final. Do Christopher Lee. Mas não vale porque ele ressuscita depois? Exato, então não tem spoiler. Que bom. Se não aí, é spoiler, atenção, então não há problema em relação a isso. Aproveitando que o Paulo falou em Além da Imaginação, a gente quer aproveitar para mostrar um teaser para vocês que a gente Além fez da Imaginação, para divulgar Knights of Sidonia, né, o lançamento da JBC. E com Diminui a luz. Acho que vocês vão gostar. É uma das primeiras surpresas do dia. Vamos lá.
漫画家の二平です。主に SF の漫画を描いてます。シドニアの騎士はロボットが出てくる人が操縦する大きなロボットが、宇宙で化け物と戦うっていう大きな怪獣と戦う漫画なんですけど、すごい遠い国で読まれるっていうのは嬉しいですね、やっぱり。はい、これですよね。さっきちょっと見たんですけど、なんかもう日本の漫画みたいな絵柄でこうブラジルの人が描いてんだなと思って面白かったです。いや、僕も頑張んないと。すごい、うまいですね。いや、いいんじゃないでしょうか。僕は漫画家になろうとした時は、漫画がいっぱい出てるんで、雑誌が日本はそこの「アフタヌーン」っていう雑誌に応募して、それが賞を取って、そこから1年ぐらい経って連載が始まりましたね。その間いろいろ漫画描きましたけど、いっぱいで、ブラムっていう作品が連載になったのが15年ぐらい前ですかね。いやー、もう皆さん上手だし、あんまり応援したくないですね。いや、嘘です。すごくいいと思います。はい、大丈夫です。はい。Mensagem exclusiva para o Brasil. Pois é. A gente conseguiu que ele gravasse aí essa mensagem para vocês, para a gente passar aqui no Henshin Mais, né? A gente teve a mesma reação que vocês ao assistir lá na JVC. Ele tava com vergonha, né? Mas ele é um cara muito engraçado, pelo visto, né? A gente percebeu. E espero... pois é, não pode concorrer, mas quem gosta de concorrência, né? Viu que tem qualidade aqui, pois né? A gente mandou, né, um BMA para ele, vocês viram que estava na mão dele, né, para ele dar uma olhada e tal e falar. Na verdade, a gente nem... o que foi engraçado foi que a gente tinha mandado, né, a pauta de perguntas, e aí eles quiseram saber o que era exatamente um BMA, a gente teve que explicar para eles. E aí eles pediram se a gente não podia mandar a gente não tinha mandado um BMA para eles, um Henshin Mangá, né? E aí a gente teve que mandar pro FedEx correndo, porque já ia gravar rapidinho, mas aí deu tempo dele olhar antes de falar a respeito. E isso acabou sendo muito legal, era uma coisa que a gente não previa, né? Ele está sendo muito verdadeiro, né? Pois é. Muito verdadeiro. Ele realmente viu o Henshin Mangá, né? Foi uma missão, né? Pois é. Tudo em uma semana. Cara, foi complicado de fazer mesmo a ideia do funcionar. O Japão é aqui do lado, né? E mesmo a ideia do vídeo foi a primeira vez que a gente tenta de uma forma, né, bem efetiva, e rolou. Pois é. Ainda bem que não foi pelo fax, né? Ainda foi pelo fax. Se fosse nessa época, já era. Não teria dado certo. A gente ia mostrar um papel aqui, mensagem do autor. O autor mandou uma carta para vocês, tá? Não desenhe mangá. O Thiago vai ler a carta com a voz do autor. Mas o detalhe ali, quando ele fala, não, eu não vou encorajar vocês, mas eu acho que é porque mangaka trabalha muito, gente. Eu acho que é mais porque... Não, é que ele viu qualidade também. Ele viu qualidade. Cara. Né? Quando ele fala, eu preciso me esforçar mais também, você fala, pô, se os caras lá do outro lado do mundo estão fazendo isso aqui, imagina esses caras aqui também. Não, ele deve estar sem dormir até agora, né? Pois é. Com certeza ele viu o quack do Kaji, que tá logo ali, ó. O cara suou frio, o Kaji. E aí, Ed, estamos terminando? Cara, Deixa eu só falar um negócio que eu... Então, mais 3 horas a gente encerra. Pode continuar. Tem 2 desenhos animados que eu acho que tem que mencionar, porque eles, para mim, mudou a minha cabeça dos anos 90 para cá, pelo estilo e pela ousadia. Um é Evangelion, né? Eu consegui assistir... Mangá publicado pela JBC. Exatamente. Não por acaso. Eu achei o conceito legal até o 23º episódio.
Aí no 24º, no 23º eu falei... Acho que eu devia ter tomado alguma coisa antes de ler esse episódio. Você tinha que ter fumado o aí, cigarrinho do Oitavo Homem. No 24º eu liguei pra casa de um amigo meu. Cacete, o que é esse seriado, pô? Né? Não, é que você não viu ainda os episódios longos e tal. Falei, putz, grilo, que episódio longo. Não, tem 3 longa-metragens que explicam o começo, meio e fim da saga. É que na época ainda não tinham as versões estendidas da série, né? É. Aliás, só saiu, até agora aqui no Brasil saíram 2. Já saiu a terceira lá fora ou não? Não, peraí, você tá falando dos filmes? É, dos filmes. Não, ficou no terceiro. Só ficou no terceiro. saiu o Lá terceiro. ainda não saiu o quarto. Ah, tá. Só 3. Então, E o outro que eu achei mais ousado ainda é Cowboy Bebop. Outro mangá da JBC? Eu nem sabia, mas em todo caso. O que eu achei assim... É mentira, a gente combinou antes. Só A títulos da ousadia- JBC. Mas eu falei Dragon Ball, pô. Guerreiras Mágicas, JBC. A ousadia Agora é só porque... falta o Fly, né? Porra, quem dera. A ousadia é porque usar jazz moderno na trilha sonora de um desenho animado japonês é muita ousadia. E ficar descolado daquele jeito, né? Ficou fantástico. Todas as histórias, inclusive aquelas que não têm, que digamos assim, que não tem ligação uma com a outra, com os personagens. Ou a primeira que tem ligação com o último episódio, ou a do meio que tem aquela relação com o longa-metragem, que, aliás, é um tremendo longa-metragem. E não posso deixar de citar aqui o meu preferido dos anos 80, que Cavaleiro do Zodíaco. o meu preferido dos anos 80, que é Yamato. Claro, Yamato. Não vou tocar nada do Yamato aí, né? Yamato é foda. Você imagina? Yamato. Não, você acha que eu vou cantar? Ah, você pede a música e não Peça canta? a música. Mi bemol aí, vamos aqui. Isso aqui não é o Silvio Santos, vocês têm que saber, tá bom. Eu duvido que você não saiba a música do Evangelho. Vai ter Evangelho. Sabe? Daqui a pouco. Por favor. Dá uma Em palha. breve, em breve, em breve. Um pouquinho aqui, só para meu ouvido. Só um taquinho. 残酷な天使のように少年よ神話になれ Arrepiou, hein? Bom, Eu fiquei pois até com é, vergonha agora. pois é, a gente tá chegando ao fim dessa parte. Ah. Pois é. Ah. Pois é, como o Marcelo falou, a gente tem que começar a Eu vou poder fazer... vender meu peixe daqui a pouco? A gente vai ter que Claro. começar... Pô, mais? Não, é Você mais... quer vender mais ainda Não, seu vender a peixe? minha alma, eu Ou seja, vendo você minha vai alma ser facilmente. contratado agora pra tudo. Praticamente a palestra foi Paulo, Gustavo e amigos. Né? Eu não posso assistir Ô, Saraiva, não. vamos Por isso que fazer um ele evento tem só com o 15 Paulo. programas Minha na mãe TV. falava que eu era muito tímido quando eu era criança. Tá bom, eu vou melhorar, mãe. Agora ninguém deixa eu falar. Agora foi pro outro lado, exagerou, né? A gente vai ter que começar a fazer uns rentinhos mais temáticos, né, cara? Só e ficar falando só de um O tema. dia porque inteiro. Tem muito assunto, tem muita coisa pra falar. A gente nem conseguiu falar. A gente queria falar muito mais de Sidônia, não deu tempo de falar tanto, né? Eu tentei. O Thiago tentou puxar pro Sidônia, mas depois ele voltou a desafiar o ele Paulo mesmo. Gustavo. Só quero lembrar que Sidônia é um mangá já finalizado, com 15 edições, tá? Então, já tá fechado. A edição tá à venda, é mensal. E eu queria ter falado também um pouco de Akira, mas não deu tempo, Akira, né? mas é verdade, Akira. Akira? Akira. Como Akira? Akira. 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 Akira e agora? Vai lá. Você já ouviu Akira. falar de... Mas vocês acham que dá um tempinho pra gente falar um pouco de Akira? Não, Rapidinho? quer ver, Pelo ó, amor de peraí. Deus, até eu Ó, quero saber. Vai ser bem rápido. Eu só vou fazer uma pergunta. Paulo Gustavo, qual a importância de Akira para o universo da ficção científica? Não, não, não. Não. Não responda ainda. Pera. Bom, Logo depois que Thiago contar, no caso de família, que ele casou com uma mulher espacial, Paulo Gustavo contará a importância de Akira no universo da ficção científica. Em poucas palavras. Akira
Depois de uma longa espera, a Akira tá chegando de verdade. Pelo menos se a gente acreditar na palavra dos nossos amigos japoneses. Assim como né? em Arquivo X. A gente pode confiar Eu quero acreditar. nos japoneses, Thiago? Pode. Vocês sentiram a engasgada. Pode. Eles não são os povos mais. Pois é. Antes de falar de Akira, eu vou falar de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, infelizmente... Ghost in the Shell! Paulo Gustavo, em poucas palavras. Infelizmente, Ghost in the Shell, 0 notícias. É 1 ano, pois é, mas aí você tem que... Ó. Menina! Eu lembro disso. Vocês não conseguiriam fazer o negócio do Ghost in the Shell, o PG conseguiu, cara. É trilha sonora assinada, inclusive. Eu vi os caracteres descendo aqui atrás agora. Eu vi a Android nua. O que não é nenhuma novidade, né? Então... Ghost in the Shell, o autor também está envolvido na remasterização dos materiais. E, pelo visto, o Shirou é mais lento, né, do que o Otomo. Então, a notícia que a gente tem... celuloide, né? Pois é. Mais que o Togashi? Olha... O Togashi não conta. Acho que tá ali com o Togashi. Então, Togashi não na conta. verdade, a informação que esse não tem previsão de envio de material ainda, porque está sendo todo remasterizado. Do Akira, é a mesma coisa, os materiais estavam sendo remasterizados. Mas... Como a gente já falou algumas vezes até, que as pessoas falam, mas vocês não falam, mas não sei o quê, blá, blá, blá. Não saiu nem na França ainda, que em janeiro, em Angoulême... Will, fica na sua aí, Will. Will, vai trazer o bolo pra gente. Em janeiro, em Festival de Angoulême, nos festivais mais famosos de quadrinhos do mundo, o Otomo foi homenageado, foi ao festival, e estava marcado do Akira sair lá, não saiu porque o próprio Otomo não liberou os materiais. Agora, eles nos avisaram que esses materiais estão quase prontos, dos 2 primeiros volumes apenas. Eles devem enviar para a gente até o final de abril. Eles já enviaram os primeiros materiais de capa para a gente ver a parte das cores da capa. Então, se de verdade eles mandarem para a gente, como agora eles prometeram, Akira sai agora em 2016, com certeza. Pelo menos o primeiro e o segundo volumes. E eles deixaram que a gente contasse para vocês já os primeiros detalhes de formato. Como vai ser o Akira no Brasil. Meu Deus. Akira no Brasil vai ter formato... Atenção. 17 por 24, que é um formato americano grande. Vai ser preto e branco e leitura oriental. Não, de verdade. porque Muita a gente primeira perguntava versão- se ia ser ocidentalizado. E nem a edição Não é do só a Steve primeira. Edição americana também. Várias edições americanas eram leitura ocidental. Mas não, a gente vai publicar original japonesa, Originalzaço. preto e branco, formato grande. E isso é tudo que eu posso falar pra vocês por enquanto. Já é coisa pra caramba. Já andou. Já andou. Já é bastante notícia de Akira, né, pessoal? Vai sair esse ano, a gente está animado. Na verdade, tem mais uma coisa que eu posso falar, que eles já nos adiantaram. Toda a aprovação vai ser muito, muito chata, e no estilo Sailor Moon. Falou que o Otomo é estilo Anaoko, assim, que a gente vai ter que mandar prova de cor e etc e tal, então... Mas vai ser colorido a parte interna? Não, né? Tem que mandar prova de as cor da capas. capa, né? Da capa, tá. Tem que mandar prova de cor da capa. O miolo é tudo preto e branco. Então é isso, mas Akira deve sim, finalmente sair esse ano no Brasil. Isso é o que eu tinha para falar pra vocês. Eu quero agradecer aos nossos convidados. Eu não estou satisfeito disso. Vai ter uma surpresa aí pro Paulo daqui a pouco. O mito da ficção científica no Brasil. Uma lenda só. A lenda viva. Marcelo Campos, roteirista, desenhista, lenda viva dos desenhistas brasileiros também. Marcelo Del Greco, Thiago Nogiri, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa palestra. E agora eu vou falar... Não, vou falar. Você vai falar sobre Akira? Rapidinho, Paulo, rapidinho. Você vai Aqui fazer a nem sua gosta propaganda. desse eu... Não, E a propaganda é o seguinte, se vocês quiserem saber mais sobre séries de televisão, meu site chama bestv.com.br. Ponto. Marcelo. Eu posso fazer uma mensagem maior. Você que tem dúvidas essenciais... Marcelo, quer dar um alô aí? Quando? Bom, eu sou o dono de uma escola de arte chamada Quanta Academia de Artes. Quem quiser conhecer, é só ir no site
quanto academia.com, dá uma olhadinha lá nos nossos cursos. Aula de Quiser desenho, tomar um aula de café, roteiro, pintura, ilustração. arte digital. Se quiser conhecer seus trabalhos, Oi? Não sou muito conhecido. Mostrar os trabalhos? Não, os trabalhos dele, procura por Marcelo Campos, você vai achar um monte de coisa. Vocês não vão achar. Eu não tenho, tirei site do ar. Ele tem um quadrinho dele, o Quebra-Queixo no Social Comics. Vão lá no Social Comics, tem o Quebra-Queixo do Marcelo. Mas da assim, Justiça Antiga. todo o material que eu fiz para os Estados Unidos não tenho nada, não tem nada. Vocês vão. Vai ser difícil vocês acharem. Bom, tirei tudo do ar. O cara tá ficando velho e rabugento, né? Boa, Marcelo. Com essa barba, né? Ele só gosta de Batman vs Superman. Então. Chegamos Gente, a começar o painel de baixo. Então é isso, né? Muito obrigado. E agora, obrigado. banda. Senpai Old School. Senpai Old School.